Bom, nessa aula aqui nós vamos ver então como que a gente vai trabalhar com essa ferramenta chamada Grading, né, que é a ferramenta de terraplenagem aqui do software. Bom, vamos lá então. Eu quero modelar aqui uma superfície deste platô, né, deste plano de nível, que eu defini aqui nas aulas anteriores que ele estaria na cota 705. Né? E que eu explicando aqui sobre os critérios, ele se comportaria mais ou menos desta forma aqui, né? Bom, o primeiro passo que eu tenho que fazer é criar então um grupo que vai me dizer o que é que eu vou fazer com esse grupo. Eu posso ter vários grupos para eu ter, por exemplo, várias superfícies modeladas diferentes. Né? Então, se eu tenho um grupo para esse platô, eu posso criar, eu posso chamar isso daqui de campo de futebol, né? Eu posso criar um outro grupo para, por exemplo, vestiário, onde eu posso fazer um outro platô aqui dessa forma, e esse platô aqui ser um outro grupo, é só para categorizar e não ficar bagunçado ou, ou ficar de uma forma que você não irá entender. Então, uma vantagem de você criar grupo é que você terá duas superfícies diferentes, logo você pode ter posteriormente, que é onde a gente vai chegar, os volumes diferentes de cada grupo, né? Quando se está em um grupo só, você vai ter um volume só, ok? Então eu vou criar um grupinho aqui para esse daqui, que é que eu vou chamar aqui de campo de futebol. Eu coloquei campo de futebol para poder ilustrar bastante aqui o que a gente vai usar, né? Eu vou deixar marcada aqui a opção de criar uma superfície automaticamente. Então, quando eu criar o grupo, ele já vai criar a superfície, que é o que a gente quer aprender nesta aula aqui, eu modelar a superfície que eu vou fazer, né? Então, aqui eu já defino qual que vai ser o estilo dessa superfície. Eu vou colocar o estilo de triângulo, porque como é um platô, é um nível, um plano de nível, ele não tem curvas de nível, né, passando sobre ele. Então eu vou colocar esse estilo de triângulo para ele definir bem, né? Aqui embaixo eu vou marcar também, porque vai ser de interesse depois eu ajustar o volume, né? Eu vou marcar então para ele formar aqui uma superfície de volume com o meu primitivo, certo? Então eu vou dar um OK. Aqui já é o passo da criação da superfície, ele já pega aqui o nome do grupo e o estilo que eu defini lá, né? Então eu vou dar um OK. Bom, aqui agora já está criado. Eu percebo aqui que eu tenho aqui, ó, grupo, campo de futebol, superfície, primitivo, certo? Então eu estou selecionando este grupo aqui. Caso eu queira criar mais um outro grupo, eu vou vir aqui e tenho a ferramenta de criar outro grupo ou selecionar os grupos que eu criei, né? O programa trabalha também com um conceito de site name. Então, eu tenho aqui o site 1. O que é o site? O site, se você traduzir da palavra inglesa, eu vou ter algo como sendo um local, né? Local, mas fica muito vago se eu fizer dessa forma, né? O que eu posso extrair do conceito de site é eu ter vários grupos que não interferem em outro grupo. Por exemplo, eu vou dar um OK aqui, eu vou dizer que este grupo com este grupo está no mesmo site. Logo, se eu passar, por exemplo, este platô para dentro deste platô, este retângulo e este plano com este plano, eles vão se interagir,
certo? Então não terá como eu colocar esse plano em cima de outro plano sem que eles se conectem, sem que eles se tornem uma mesma superfície, por exemplo. Já se eu tiver sites diferentes, eu posso ter esses dois planos na mesma posição, mas sem que um interaja com o outro, certo? Eu vou fazer eu vou continuar esta aula e mais para frente a gente pode fazer esse exemplo só para ficar fixado na mente de vocês. Então, aqui então eu escolhi aqui o grupo, né, que eu criei. O site name é esse, site 1 que ele já criou automático, eu vou deixar aqui. Eu vou usar então o critério de superfície. A superfície está definida aqui, surface primitivo, né? E a superfície eu posso trocar ela aqui se eu quiser, se eu tiver várias outras superfícies, né? Então eu posso trocar, eu posso selecionar a mesma superfície, certo? Bom, vou manter então aqui o critério superfície, que é o que eu vou querer agora, né? E então eu vou aqui para a ferramenta Create Grading. Nessa ferramenta eu clico aqui com o botão da setinha, né? E vou clicar aqui no Create Grading, certo? Aqui eu vou selecionar então qual que é o platô ou o plano. Eu falo platô, mas pode traduzir como sendo esse plano de nível, né, que estamos fazendo aqui, chamado de platô. Esse platô, então, eu vou selecionar ele aqui como sendo a minha polilinha. Ele vai me dar aqui algumas opções para eu transformar essa polilinha em feature lines. Por que ele pede isso? Porque a feature lines ela tem opção de eu trabalhar em três dimensões, né? Ao contrário da polilinha. A polilinha só me dá a opção de trabalhar em duas dimensões. Então, a feature line eu posso ter isso aqui como um plano inclinado, por exemplo, né? Que não vai ser o caso aqui, eu quero que ele fique numa cota só, mas eu posso ter essa opção. Então, eu vou dar um OK aqui. Aqui tem o estilo, né, da linha. Eu vou deixar o padrão mesmo, mas você pode escolher vários estilos que tem aqui. Apenas altera o estilo da linha, a cor, o traçado, né, da linha. O layer, vou deixar esse mesmo layer aqui. Ele me dá uma opção de você apagar o elemento existente, que no caso é a polilinha, e substituir pela feature line, né? Então eu já vou deixar marcado que ele já vai apagar e já vai criar a feature line, ok? Então eu vou dar o OK. Ok, ele já transformou aqui em feature line e está continuando agora o comando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar então este comando que está ativo, ele está falando para eu selecionar qual que vai ser o lado que ele vai fazer esse grading, né? O que ele quer dizer com isso? Como eu selecionei aqui o critério superfície, ele está me informando para qual lado que você quer fazer o talude. No caso aqui, o grading é o talude que eu vou fazer, né? Então, para qual lado? O grading que eu estou fazendo aqui, eu selecionei o critério de superfície. Você quer uma superfície para o lado de dentro ou para o lado de fora? Né? Então, o mais coerente aqui eu clicar do lado de fora, que eu quero que apareça uma superfície aqui, um talude para o lado de fora. Ele vai perguntar aqui agora, aplicar na linha toda, né, em linha inteira, esse talude, né, no caso que a gente está fazendo, eu quero aplicar na linha inteira, né, em todo o contorno aqui da feature line que ele transformou. Sim, eu vou clicar em sim. Agora que ele vai me dar aqui as opções, né, de talude. No caso aqui o talude corte, eu vou deixar aqui 1, ele já está marcado aqui como 1, vou permanecer. E o talude de aterro eu vou deixar 1,5, permanecer esse valor também. Bom, apertei o Enter, pronto, aqui ele já criou.
posso dar um ESC aqui para encerrar o comando. Eu não quero mais. Bom, aí tenho aqui então a minha superfície com o talude feito. O talude ele tá aqui por baixo, ó, já tá até com a convenção do talude, né? Se eu mudar essa superfície aqui, vamos escolher um outro estilo para ver se a gente consegue ver triângulos e curvas. Será que deixa eu ver se ele fica já melhora um pouquinho, né? Então a gente já consegue ver aqui o taludamento que ele fez aqui ao redor de toda o meu campo de futebol, né? Então, se eu for pegar essa superfície aqui, eu vou aqui no Object Viewer e vamos ver ela em tridimensional para ver como que ficou, né? Aí você vai rodar aqui e vai perceber uma coisa. Opa, parece que tem algo estranho aqui, né? Ficou um buraco no meio, né? Eu não entendi aqui por que ficou esse buraco. Olha só, tá vendo? Eu consigo visualizar ali de baixo para cima, de cima para baixo, mas aqui tá um buraco no meio. Isso daqui não tá certo. Esse buraco tem que ser tampado, né? Então, o que é que faltou aqui? Eu saí aqui. O que faltou aqui? Faltou o preenchimento deste campo, desse interior aqui do campo de futebol, né? Então, para eu preencher isso daqui, eu vou na minha ferramenta ali de Create Grade e vou no Create Infill. Quando eu clico aqui, ele vai me dar aqui a opção de eu clicar dentro, como se fosse, ó, perceba ali que ele muda de cor, né? Como se fosse quando você dá o comando de hatch, aquele comando de Ashura no AutoCAD, né? É bem parecido. Então eu clico aqui dentro, ele vai me dar, quando você clica, ele dá esse losango aqui, significa então que foi criado. Eu só dar um Enter. Agora sim eu tenho todo o campo preenchido. Então eu vou clicar aqui na superfície, vou no Object Viewer novamente e agora sim eu tenho aqui a minha superfície finalizada e plana, né? Então formou aqui meu plano de nível com a cota que eu informei, ok? Então essa é o critério superfície que eu utilizei, né? E eu vou então demonstrar aqui para você. Essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas vai ser necessário. Eu vou demonstrar aqui para você a parte do site, né? Se eu criar esse pedaço aqui que eu chamei de vestiário, né? Se eu pegar isso daqui e vou criar aqui no mesmo grupo e no mesmo site, eu vou criar aqui um outro grading. Deixa eu ver qual que é a cota que ele ficou. Elevation 2606, não é isso que eu quero. Eu vou tentar escolher essa elevação aqui, que é a elevação 700, né, do meio. Então eu vou pegar aqui, ó, 700, estou colocando nessa curva de nível aqui. Então eu vou criar aqui Create Grading, a mesma coisa que eu fiz no outro, vou dar um OK. Para qual lado que eu quero o grade? Eu quero para fora. Se aplicar na linha toda, sim. O talude de corte 1, talude de aterro 1,5, né? Vou também usar aqui o Create Infill para isso daqui também. E olha que interessante. Quando eu tenho... aqui eu fiz a mesma coisa que eu fiz nesse daqui, só que eu fiz em outro lugar, né? Olha que o interessante do programa é que se eu arrasto a minha linha, né, não tente arrastar aqui o grade todo, né? Pode ser que dê problema. Aliás, é bom a gente salvar porque essa ferramenta ela costuma dar muito problema e você pode vir aí com um fatal error que não estava previsto, né? Então, se eu fizer aqui, ainda mais na situação que nós vamos fazer aqui agora, que sobrepor
um platô ao outro para ver a interação entre eles, né? Então, se eu pegar aqui esta linha de dentro, que é a linha do platô, e eu mover isso daqui para outro lugar, olha só, eu já tenho o cálculo, o recálculo aqui automático do plano, né, inclinado. Aqui ele perdeu o infill. Deixa eu ver se eu faço ele aqui de novo. Pronto, já está aqui. Agora, o que acontece se eu mover esse platô aqui para cima desse? Então, esses dois platôs eles vão se interagir e tentar, o programa ele vai tentar formar uma coisa só. Eu já vou dizendo que isso daqui é passível de erros do programa, então eu já vou deixar salvo. Caso der um fatal error, a gente volta, certo? Então, eu vou mover isso daqui como sendo para dentro aqui do platô, né? Vamos tentar fazer isso aqui. Você vai perceber que ele demora mais até para calcular, né? E vemos aqui então, ó, que que aconteceu aqui? Eu perdi uma parte aqui da superfície, né? Que eu não tenho aqui mais. Mas se você vê que o platô, esse platô aqui, ele interagiu com o outro platô, né? Com o de fora, né? Se eu colocar o infill aqui dentro, ó, infill, infill. Vamos ver como que ficou. Nós vamos ter uma ideia do que formou. Eu pego aqui um Object Viewer e eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho aqui uma coisa bizarra, né? Uma coisa sem sentido aqui totalmente, ó. Ficou um modelo esquisito. É uma interação que você tem que tomar muito cuidado na hora de conectar uma linha na outra. Então o que acontece? O Civil 3D ele é muito sensível aqui na parte de fazer essa conexão, né? Então se eu chegar até em cima da linha aqui, ele ainda vai estar interagindo com o outro platô, com a outra forma, né? Outro plano. Mas se eu fizer um pouquinho mais para fora, né? Um pouquinho que você colocar para fora, ele já não interage mais e você tem aí várias maneiras de você trabalhar, né? Então aqui ele aconteceu alguma coisa aqui, ele deve ter perdido a cota aqui em algum momento. Tá vendo? Ele foi para elevação zero e essa cota se perdeu, né? Então, na próxima aula eu vou explicar, entrar em detalhes um pouquinho mais sobre a edição dos platôs e você vai entender como que eu posso transformar aqui esses platôs em planos inclinados, ok? Então até a próxima aula.